Livro de Ester, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadates, do país de Agage. Exaltou-o em dignidade e lhe concedeu preeminência sobre todos os altos oficiais, seus colegas. Todos os servos do rei, prepostos ao serviço de sua porta, ajoelhavam-se e prostravam-se diante dele, pois esta era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, recusou-se a ajoelhar-se e a prostrar-se. Então disseram-lhe os servos do rei, prepostos à porta real: Por que transgrides a ordem real? Mas, apesar de lhe dizerem isso todos os dias, ele não lhes deu ouvidos. Denunciaram então o fato a Amã, para ver se Mardoqueu persistiria em sua atitude, pois ele lhes tinha declarado ser judeu. Verificando, pois, Amã que Mardoqueu não se ajoelhava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Como lhe tivessem declarado de que povo era Mardoqueu, pareceu-lhe pouco em seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu, e premeditou destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, estabelecidos no reino de Assuero. Os judeus ameaçados. Decreto de extermínio dos judeus. No 12º ano de Assuero, no primeiro mês, que é o mês de Nisã, sob os olhos de Amã, lançou-se o pur, isto é, as sortes, por dia e por mês. A sorte caiu no 12º mês, que é Adar. Amã disse ao rei Assuero: No meio dos povos, em todas as províncias de teu reino, está espalhado um povo à parte. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro, e as leis reais são para eles letra morta. Os interesses do rei não permitem deixá-lo tranquilo. Que se decrete, pois, sua morte, se bem parecer ao rei, e versarei aos seus funcionários na conta do tesouro real 10.000 talentos de prata. O rei tirou então o seu anel da mão e o deu a Amã, filho de Amadates, do país de Agage, perseguidor dos judeus, e lhe disse: Conserva teu dinheiro. Quanto a este povo é teu, faze dele o que quiseres. Dirigiu-se, pois, uma convocação aos escribas reais para o dia 13 do primeiro mês, e escreveu-se tudo o que Amã ordenara aos sátrapas do rei, aos governadores de cada província e aos altos oficiais de cada povo, conforme a escrita de cada província e a língua de cada povo. O rescrito foi assinado em nome de Assuero e selado com seu anel. Através de correios, foram enviadas a todas as províncias do reino cartas mandando destruir, matar e exterminar todos os judeus, desde os adolescentes até os velhos, inclusive crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 12º mês, que é Adar, e mandando
confiscar os seus bens. Eis o texto desta carta. O grande rei Assuero, aos governadores das 127 províncias que vão da Índia à Etiópia e aos chefes de distrito, seus subordinados. Colocado na chefia de inúmeros povos e como senhor de toda a terra, eu me propus não me deixar embriagar pelo orgulho do poder e sempre governar com grande espírito de moderação e benevolência, a fim de outorgar a meus subordinados o perpétuo gozo de uma existência sem sobressaltos e, já que meu reino oferece os benefícios da civilização e a livre circulação entre as suas fronteiras, nele instaurar o objeto do desejo universal, que é a paz. Ora, tendo ouvido o meu conselho sobre os meios de atingir esse fim, um dos meus conselheiros, cuja sabedoria entre nós é eminente, dando provas de indefectível devotamento e inquebrantável fidelidade, e cujas prerrogativas vêm imediatamente após as nossas, Amã, denunciou-nos, misturado a todas as tribos do mundo, um povo mal intencionado, em oposição por suas leis e todas as nações, e constantemente desprezando as ordens reais, a ponto de ser um obstáculo ao governo que exercemos para a satisfação geral. Considerando, pois, que o referido povo, único em seu gênero, acha-se sob todos os aspectos em conflito com toda a humanidade que dela difere por um regime de leis estranhas, que é hostil aos nossos interesses e que comete os piores delitos, chegando a ameaçar a estabilidade de nosso reino. Por esses motivos, ordenamos que todas as pessoas que vos forem assinaladas nas cartas de Amã, preposto às tarefas de nossos interesses e para nós um segundo pai, sejam radicalmente exterminados, inclusive mulheres e crianças, pela espada de seus inimigos, sem piedade ou consideração alguma, no 14º dia do 12º mês, isto é, Adar, do presente ano, a fim de que, uma vez lançados esses opositores de hoje e de ontem no Hades, num só dia, sejam asseguradas, doravante, ao estado, estabilidade e tranquilidade. A cópia deste edito, destinado a ser publicado como lei em cada província, foi publicada entre todos os povos, a fim de que cada qual estivesse preparado para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram imediatamente. O edito foi promulgado, em primeiro lugar, na fortaleza de Susa. E enquanto o rei e Amã esbanjavam em festas e bebedeiras, na cidade de Susa reinava a consternação. Livro de Ester, capítulo 4. Mardoqueu e Ester irão conjurar o perigo. Tão logo soube do que acabava de acontecer, Mardoqueu rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Em seguida, percorreu toda a cidade, enchendo-a com seus gritos de dor,
e foi até a porta real, que ninguém podia ultrapassar vestindo pano de saco. Nas províncias, em todo lugar aonde chegavam a ordem e o decreto reais, havia entre os judeus luto, jejum, lágrimas e lamentações. O pano de saco e a cinza tornaram-se o leito de muitos. As servas e os eunucos de Ester vieram adverti-la. A rainha se encheu de angústia. Mandou roupa para que Mardoqueu se vestisse e abandonasse o pano de saco, mas ele as recusou. Ester chamou então Ataque, um dos eunucos colocados pelo rei a seu serviço, e o enviou a Mardoqueu com a missão de se informar sobre o que estava acontecendo e qual era o motivo de seu comportamento. Ataque saiu e foi ao encontro de Mardoqueu, na praça, diante da porta real. Mardoqueu o pôs ao corrente, sobretudo da soma que Amã oferecera para depositar no tesouro do rei, para o extermínio dos judeus. Entregou-lhe também uma cópia do edito de extermínio publicado em Susa. Devia mostrá-la a Ester para que ficasse informada. Ele mandou que a rainha fosse à presença do rei para implorar sua clemência e defender a causa do povo ao qual ela pertencia. Lembra-te, fê-lo dizer, dos dias de tua pequenez, quando eu te nutria com a minha mão. Porque Amã, o segundo personagem do reino, pediu ao rei a nossa morte. Invoca o Senhor, fala ao rei em nosso favor, livra-nos da morte. Ataque voltou e relatou essa mensagem a Ester. Esta respondeu com a ordem de repetir suas palavras a Mardoqueu. Servos do rei e habitantes das províncias, todos sabem que para qualquer homem ou mulher que penetre sem convocação até o vestíbulo interior da casa real, não há senão uma sentença. Deve morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro para que viva. E há 30 dias que não sou convidada a me aproximar do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mardoqueu, que respondeu: Não imagines que, porque estás no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus salvação e libertação, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta que foste elevada à realeza. Ester respondeu então a Mardoqueu: Vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, apesar da lei, e se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e executou as instruções de Ester. Oração de Mardoqueu. Orando então ao Senhor, em lembrança de todas as suas grandes obras, ele se exprimiu nestes termos: Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso,
tudo está sujeito ao teu poder, e não há quem se oponha à tua vontade de salvar Israel. Sim, tu fizeste o céu e a terra, e todas as maravilhas que estão sob o firmamento. Tu és o Senhor de tudo, e não há quem te possa resistir, Senhor. Tu sabes tudo, sabes, Senhor, que nem arrogância, nem orgulho, nem vaidade me levaram a fazer o que faço, recusar-me a me prostrar diante do orgulhoso Amã. De boa vontade, eu lhe beijaria a planta dos pés para a salvação de Israel. Mas o que eu fiz era para não colocar a glória de um homem acima da glória de Deus. E não me prostrarei diante de ninguém, a não ser diante de ti, Senhor, e não o faço por orgulho. E agora, Senhor, Rei Deus de Abraão, poupa o teu povo, pois tramaram a nossa morte, projetam aniquilar tua antiga herança. Não desampares esta porção que é tua, que resgataste para ti da terra do Egito. Ouve minha oração, sê propício à porção de tua herança, e muda nosso luto em alegria, a fim de que vivamos para cantar teu nome, Senhor, e não deixes emudecer a boca dos que te louvam. E todo o Israel clamou com todas as forças, pois a morte estava diante de seus olhos. Oração de Ester. A rainha Ester também procurava refúgio junto ao Senhor no perigo de morte que caíra sobre ela. Abandonou suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e luto. Em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Ela humilhou com aspereza o seu corpo, e as tranças desfeitas de seus cabelos cobriam todo o corpo que antes ela se comprazia em adornar. Ela suplicava nestes termos ao Senhor, Deus de Israel: Ó meu Senhor, nosso Rei, tu és o único. Venha em meu auxílio, pois estou só, e não tenho outra proteção fora de ti, pois vou expor minha vida. Aprendi desde a infância no seio de minha família, que foste tu, Senhor, que escolheste Israel entre todos os povos, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para ser tua herança perpétua. E os trataste como lhes prometeste. E como pecamos contra ti, nos entregaste nas mãos de nossos inimigos, por causa das honras prestadas aos seus deuses. Tu és justo, Senhor, mas eles não se contentaram com a arma. Tu és justo, Senhor, mas eles não se contentaram com a amargura de nossa servidão. Puseram suas mãos nas de seus ídolos, para abolirem a ordem saída de teus lábios, para fazerem desaparecer tua herança e emudecer as bocas que te louvam, para extinguirem teu altar e a glória de tua casa, para abrirem os lábios das nações para o louvor dos ídolos do nada, e para eternamente se extasiarem diante de um rei de carne. Não abandones teu cetro, Senhor, àqueles que não existem. Nenhum sarcasmo sobre nossa ruína. Volta estes projetos contra seus autores, e do primeiro de nossos atacantes faze um exemplo. Recorda-te, Senhor, manifesta-te no dia de nossa tribulação. A mim, dá-me coragem. Rei dos deuses,
e dominador de toda a autoridade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão. Muda seu coração para o ódio de nosso inimigo, para que ele pereça com todos os seus cúmplices. A nós, salva-nos com tua mão e vem em meu auxílio, pois estou só e nada tenho fora de ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas e sabe que odeio a glória dos ímpios, que me horroriza o leito dos incircuncisos e o de todo estrangeiro. Tu sabes o perigo por que passo, que tenho horror da insígnia de minha grandeza, que me cinge a fronte quando apareço em público, o mesmo horror diante de um trapo imundo, e não a levo nos meus dias de tranquilidade. Tua serva não comeu à mesa de Amã, nem apreciou os festins reais, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde os dias de sua mudança até hoje, a não ser em ti, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, cuja força a tudo vence, ouve a voz dos desesperados, tira-nos da mão dos malfeitores, e a mim livra-me do medo.